Olha, se não apareceu a Margarida de novo. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Fazem mais ou menos uns 476 meses que eu não apareço aqui, eu esqueci como é que se faz isso. A ideia é mostrar um pouco de como foi pensada a edição e também o que são aquelas linhazinhas coloridas que vocês veem ali quando eu compartilho lá nos stories, as timelines do jeito que elas estão e coisas assim, mais pra quem tem interesse em edição de vídeo. Vou tentar trazer um pouquinho mais desse mundo aí pra vocês. Eu só peguei a câmera mesmo pra gravar essa parte, eu nem montei cenário nem nada, porque eu tava com preguiça, eu sei, é errado. No próximo eu compenso. É mentira! Lá na plataforma roxinha tem live quase todo dia. E lá vocês conseguem me ver jogando, então tem uma serra agora, porque os caras ligam serra bem na hora que eu vou gravar qualquer coisa. Então daqui a pouco a máquina de lavar começa com barulho, então a gente tem que terminar antes disso. Dá um pulo lá na plataforma roxinha que lá tu consegue me ver jogando e pode trocar aquela ideia de perto comigo. Que demais! Beleza? Então eu vou abrir o projeto do Pre-Wedding para mostrar para vocês. Foi o último vídeo que a gente lançou no canal aí. No nosso Premiere eu vou explicar um pouquinho de algumas coisas aqui, como foi pensado. Então aqui, vou botar para rodar aqui. Aqui no início, vou explicar um pouquinho esse início aqui. Aqui, ó. Aqui a gente tem primeiramente 3 camadas de ajuste. Se tu dá uma olhada aqui, deixa eu... Primeiro. Aqui, ó. Deixando essa cena aqui, a gente tem 3 camadas de ajuste. Aqui não dá pra ver porque a minha cara tá aqui, mas eu só vou desativar. Ó, desativei a primeira, desativei a segunda, desativei a terceira. Essa é a cor do vídeo como foi gravado, né? Foi gravado no perfil de cor CineStyle, que é o da Canon, que eu coloco na Canon. Tem também o C-Log, mas eu prefiro usar o CineStyle. Então aqui daí eu apliquei a correção. Um LUT eu apliquei, é uma mistura de 2 LUTs, então um LUT eu apliquei na laranja aqui e outro LUT eu apliquei na azulzinha, para dar uma corzinha. Tá demorando um pouquinho, parece, para processar por causa da gravação aqui, mas segue o baile. Então essas 3 aqui são cor. Então vocês podem ver que ela vai até o final lá. Essas 3 aqui vão até o final. Aí poderia ter colocado alguma coisa misturado em uma só, mas dá para organizar melhor. Então não tem. Aqui esse frame aqui eu coloquei, ele parece estranho no início, mas eu coloquei porque no Instagram muitas vezes as pessoas quando vão postar elas esquecem de selecionar uma capa. Então nesse caso se a pessoa não selecionar vai ficar essa capa aqui. Aqui, essa aqui é a linha da música. Isso aqui, esse é o barulhinho do glitch, ó, barulhinho do glitch. E esse aqui é só aparecendo minha logo ali. Um intervalinho para dar aquele espacinho de... Ó, se eu botar no mudo, não deu, viu? Beleza. Vamos seguir. Coloquei no início, na tela preta. Aí avanço. E essas repartições aqui são os compassos da música que eu fiz. Eu geralmente corto em compassos para ficar mais fácil. Aqui entra em preto aqui. Entra em preto aqui a imagem. Tipo, e aqui o subtítulo. Essas paradinhas aqui são subtítulo. Esse textinho. Ó, Daniele Tales. E daí some a cena. E aqui, enquanto tá aparecendo, você pode ver que aqui tem efeitos sonoros. 3 efeitos sonoros que são aqueles whooshes. Ó. Daí corta já pra cena do carro, que é uma cena, aqui sequência aninhada é porque depois que tu faz uma alteração de velocidade, tu aninha ela pra tu poder fazer mais alterações em cima da alteração. Mais ou menos isso. Aqui esse é o barulho que foi captado na hora, enquanto eu tava no carro mesmo.
Aqui é uma overlay com um som de filme aqui. Aí na hora que dá o plaque, volta a cena. É uma outra cena que eu peguei dentro do carro. Aqui a gente já tinha saído do carro e eu filmei, levantei a câmera e fui filmando assim. Aqui também a mesma coisa. Todas essas estão em câmera lenta. Elas estão... estão em câmera lenta, de fato, né? Aqui, aí já começa as cenas. Eu tentei ambientar primeiro, mostrando de cima e descendo. Estamos no carro, saímos do carro e agora fomos pra cá, pro início. Daí eu comecei com eles caminhando. Ceninha deles caminhando aqui. Aqui vocês podem ver que essa linha de baixo aqui, ó. Isso aqui agora, ó. Eu vou mutar a da música, ó. Som de pássaros. Então, são sons de pássaros que nós temos ali. Deixa eu fechar minhas abas do Google Chrome aqui porque tá comendo RAM. Beleza. Aqui a gente corta uma cena para outra cena deles, caminhando. Aqui eu tenho um overlay com o Ushi, dá uma subidinha de câmera, desce, eu dou aquela subidinha nas costas para descer e entrar nessa outra aqui dela caminhando. Aqui tem o som dos passos aqui no piso, não deixar tão evidente. Aqui, isso aqui é um áudio, essa parte roxa aqui é um áudio que eu pedi pra ela me mandar no WhatsApp mesmo, com uma mensagem pra ele, falando algo dele, alguma coisa que ela quisesse falar sobre ele. A moto passando na rua parece que tá dentro de casa. Aqui eu já legendei, essa aqui é a parte da legenda, a camada de legenda. E aqui, ó, entra a legenda e depois o filme, ó. Esse áudio aqui, ó, pode ver que tá mutado. Esse áudio aqui dessa linha tá mutado. Então, é o áudio do vídeo mesmo. Ele tem o melhor abraço do mundo. Me faz querer ir pra casa correndo só pra ganhar esse Outra abraço. cena. Eu simplesmente amo tudo nele. Até os defeitos. Amo seu sorriso, o carinho. Aqui eu legendei no tempo que ela tava falando. Outro corte de outra cena que a gente pegou. Isso aqui era uma cena... Ó, eu volto pra essa cena, pra outra parte daquela cena aqui, tá vendo? Eu nem cortei aqui, eu só coloquei uma outra cena por cima. Ele sorrindo. Eu agradeço por ter encontrado uma pessoa que faz a vida Aqui mexendo no cabelo. ter mais sentido, que faz a vida ser Cena do abraço. e que me deu a honra de escolher dividir comigo. Aqui vai descendo o som. Aqui tem um esquema aqui, ó. Aqui vocês podem ver que eu baixei o áudio. Aqui, voltando um pouquinho aqui. Quando ela começou a falar, o áudio baixa. O áudio baixou. A música baixou. A música baixa. Ó, daí continua baixa. E aqui, o barulho dos passarinhos aqui também. Tem umas partes que ele abaixa aqui também. Saí da natureza, saiu. Voltou um pouquinho o barulho dos passarinhos. E aqui ele vai aumentar. Aumenta. Volume normal, baixando. E aqui, transição de música. Overlay. E o som. Do filme. Da troca do filme, se não me engano. E aqui, ó. Aqui nessa overlay aqui a gente deixa ela é toda preta, né? A gente deixa em subexposição linear ali pra ficar por cima e conseguir aparecer assim, ó, nessa parte aqui, ó. Revelar o corpo dela. Pronto. Aí eu tô usando o Stabilizer, o Warp Stabilizer, o estabilizador de distorção. Porque eu não tenho gimbal, né? Então eu vou caminhando com a câmera rente ao corpo, assim, e acabo
tento deixá-la o mais rente possível com a estabilização da câmera. Aqui eu estava usando uma lente 40mm que já tem estabilização bem boa, mas mesmo assim a estabilização tem que cuidar para não dar uns trancos. Então eu fui me aproximando e depois o restante do balanço, vamos dizer assim, eu usei o Warp Stabilizer, que em 3% aqui de estabilização. Para usar ele, eu primeiro dei um slow na cena, para deixar devagar, ó, se aproximando ali, ó, devagar. Dei um slow, depois daí eu aninhei tudo. E quando aninhei, eu apliquei daí o estabilizador de distorção. Ela tá sozinha, a cena ali deu uma travadinha, eu acho, por causa da gravação. Ó, aproxima dela sozinha, por enquanto. Troca de cena. Daí ela mexendo no cabelo. Agora eles passam. Aqui eu inverti a cena. Aqui eu tenho a mesma cena. Ele só que daí eu inverti ela. Eu inverti horizontalmente. Só pra trazer ela pra frente daí nesse caso. Eu tinha. Aqui nessa cena aqui eu tinha pedido pra ela só vir pra frente aqui e ele ir pra trás. Mas aí. Na verdade eu pedi pra se trocarem de lado. Eu não me lembro. Mas aqui eu sei o que eu inverti, ó. Eu sei que eu espelhei. Eu inverti horizontalmente. Ou espelhar. Aqui eu inverti. Espelhei. Nossa, tá travando um pouquinho por causa da gravação. Cena aqui que eu achei bem bonita. Aqui eu pedi pra ela vir pra frente, então. Inverti, espelhei a cena. Aqui uma cena bonita que eu achei também. Que eu achei legal que ela tá. Foi uma cena que eu peguei bem na casa aqui. Que eu achei legal colocar. Porque ele sorriu com ela ali. Aqui eu coloco um overlay de Super 8. Hoje, se eu fosse reeditar o vídeo, eu não colocaria. Porque eu acho que ficou fora de contexto um pouco. Mas na hora eu achei legal. Daí eu coloquei um barulho de filme. Botei um aspecto um pouco mais granulado. Aqui troquei, dei a batida do filme, troquei de cena, fiz a transição. É aquele mesmo overlay aqui que eu uso, ó, aqui nessa parte. Aquele mesmo overlay aqui, só que ele tá aqui embaixo. Caminhando. Aqui daí eu boto por cima uma cena aqui deles caminhando de lado, 40% de velocidade. Peguei uma cena dele passando a mão no cabelo dela com a tatuagem, eu botei em 60% de velocidade. Essas marcações são o tempo da música. Aquela questão dos compassos para conseguir fechar a música direitinho, que depois eu já vou usar aqui nessa parte aqui, ó, do cantinho. Esse foi o áudio que ele me mandou. O laranja aqui é o áudio que ele me mandou, falando dela no caso. E aqui em cima é a legenda dele. Aqui tem um detalhe, eu baixei aqui o volume da música, ó. Parece a legenda. Aqui eu baixei o volume da música para escutar um pouco melhor o áudio dele, eu aumentei o áudio dele. E aqui eu fiz essa transição aqui, ó. É minha princesa de todos os dias. Essa música ela era mais comprida, então eu tive que deixar ela menor. Então eu contei os compassos da música ali, botei no tempo certo, baixei uma e fui entrando gradativamente na outra. Então enquanto uma estava abaixo, a outra estava aumentando. Então não sei porque que eu fiz isso com a mão. Meu boneco tá torto. E eu fiz aqui a mesma coisa. E daí aqui eu tenho que aumentar um pouco o áudio. Nessa parte tem que aumentar o áudio porque daí termina a fala dele. Vindo para as cenas. Pedi para ele ajeitar o óculos, pedi para ela ficar olhando para a câmera, mexendo no chapéu, sorrindo. Pedi para eles segurarem as mãos e ele acariciar a aliança.
Aí eles só estavam interagindo enquanto eu pedi pra eles interagirem, tipo, ficarem se olhando. E é legal quando tu pede pro casal ficar se olhando que eles ficam... que eles te geram cenas muito boas, porque eles começam a rir, porque a pessoa fica meio... vamos dizer assim, fica... Se tu diz pra eles, só se olhem. A pessoa fica olhando muito tempo e ela fica meio que... Daí tu dá a liberdade aos poucos pra eles. Vai conversando, conta uma piada pra ela, isso e aquilo. Aí é legal que a pessoa nunca sabe o que eles estão falando, né? No vídeo em si. Aí depois você pode postar até com aquele... O que será que ele disse pra ela naquele momento. Filme de novo. Aí ela olhando pra câmera, em outro ângulo. Troca pra ela sorrindo, ele mexendo no cabelo dela. Aqui uma cena que ela tinha dado a ideia até de pegar cervejas e fazer meio que brindando, que ela tinha visto em algum lugar. Então a gente fez mais ou menos uma ideia, eu coloquei no vídeo, que o efeito sonoro da batida das cervejas. Tem um estabilizador, um horror aqui também nessa cena, porque ela ficou bem tremida, então tem estabilizador. Não, horror não, na verdade tem 3% de estabilização nela. Eu boto sempre pouca porcentagem assim de estabilização, para não ficar aquele gelatinoso no fundo. Aqui essa cena achei bem bonita. Bosta, peraí. Essa cena achei bem bonita. How is your love the new of my best? Botou o chapéu e corta. E aí ele encerra se aproximando dela na mesma cena que ela tinha começado ali antes. E dá um beijo. Tem música terminando. Tela fica preta. Efeito sonoro. Marquinha. Produzido por menino Cristóvão. De novo. O som do violão. Pronto. Produzida por Clayton Silva. Nos siga no Instagram. Vocês podem seguir lá também. Bom, a gente fez a gente deu uma olhada rápida aqui, na verdade. E eu espero que tenham gostado. Se tu gostou, comenta aí embaixo. Eu acho que essa parte do comenta aí embaixo eu vou falar ali de frente pra câmera. Enfim, não sei. Mas se tu gostou, comenta aí. E me traz sugestão também pros próximos vídeos aí, que... É isso aí. É nóis. Então, meus jovens, eu espero que tenham gostado do vídeo. O cara da serra ainda não parou com a serra, mas a gente tá aí na luta. Então, eu prometo que eu vou tentar trazer mais vídeos pra cá. Eu tenho que me organizar. Meu braço tá doendo. E tchau.